pessoal, eu sou a Rafaela Silvério. E eu sou a Aline Davi. Estamos dando início à segunda temporada do nosso Nutricião Podcast, com o episódio 1. E estamos em um ambiente novo, com lados diferentes, porque agora temos convidados, tá? Desculpa, gente. A gente já revela nossa convidada especial. Calma. Porque antes a gente precisa dar um anúncio, fazer um convite especial. Agora, março de 2022, de repente alguém vai assistir depois. Semana que vem já. Então, em março de 2022, temos um curso especial, a Jornada da Bioquímica Aplicada. Exatamente, então curso especial para nutricionista, estudante de nutrição, um curso para que você aprenda desde a teoria até a prática clínica, associando a bioquímica com o que mais importa para a gente, que é atendimento em consultório, né? Então, lembrando que para que você saiba a sua conduta, seja de estratégias nutricionais, escolhas de dieta, suplementos alimentares, é fundamental que você saiba a bioquímica, porque sem isso não tem como a gente ter domínio na prática da nutrição. Então, por isso que nós temos um curso completo, gratuito, para todo mundo acessar. Vai ter muito conteúdo, muito material, para que vocês aprendam e coloquem em prática já no dia seguinte. Exato. Então, se você quiser se inscrever, é gratuito. Aproveita, é uma semana de curso, realmente é um presentão. Corre lá no Instagram da Aline, é dra.alinedavi. E lá no link da bio dela você consegue se cadastrar, é só deixar seu e-mail para você receber as aulas que vão ser ao vivo, né? Exatamente. Começa no dia 14. E já tem um monte de live rodando aí, para todo mundo ter muito conteúdo. Exato, então aproveitem, gente. Então vamos lá, hoje a nossa convidada, ela vai falar um pouco sobre como transformar a graduação em uma oportunidade de ouro, né? Como que a gente aproveita as experiências, os estágios. A nossa convidada é Eulaine, ela é nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo. Ela é diretora de marketing da Lanes. Passei meu legado para ela, tá? Maravilhosa, muito bem passada. Da Liga de Nutrição Esportiva da São Camilo e também do NAPS, de Interligas, Nutrição Aplicada ao Esporte. E atualmente ela é nutricionista que atua em clínica de estética, principalmente com o público de emagrecimento. Bem-vinda, E foi minha aluna, tá? Ai, muito obrigada. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do que eu vivi na minha graduação, né? E que eu trago isso e frutos que eu conquistei durante a graduação, eu estou usufruindo hoje. Então, assim, realmente, muitas vezes a gente pensa que a nossa carreira começa depois da graduação, mas não, é enquanto a gente está lá dentro que as portas começam a se abrir mesmo. Verdade. A gente sempre bate nessa tecla, né, de quanto que a graduação é uma vitrine do profissional que a gente vai se tornar. Então, a gente sempre fala muito disso, de agregar conhecimento, de fazer estágios que realmente vão agregar para o profissional. Então, a Eulaine é um belo exemplo disso. Excelente exemplo, né? A Eulaine é um exemplo, sempre foi uma aluna exemplar, como sempre. E quando eu falo isso, gente, não é só uma questão de nota, né, Lê? Não é assim, a nota 10, eu tenho que tirar sempre nota 10. Não é só isso, eu acho uma questão que vai além de você ter interesse, participar de eventos, ter toda uma rede de apoio, de amigos que participam, que trocam experiências, de repente ter contato com o professor, fazer mais cursos externos. Então, não é aquele aluno que só tirou nota 10. Igual a Rafa, sempre nerd, assim, né? Ela também tá, ela só tirou 10. Não é aquele, mas a Eulaine é. A Eulaine é também. Agora, eu digo assim por mim. Eu nunca fui nota 10 igual vocês duas, tá bom? Então, a questão, acho que principal, também é importante, claro, né? O estudo, mas obviamente que além disso. Eu acho que você é um ótimo exemplo que você sempre fez algo além, a mais, para se especializar durante a graduação. Mas é um ponto legal, porque a nota, né, é a consequência de um... Porque dá para ver o brilho no olho, né? Eu lembro que eu tirava nota boa quando eu era apaixonada por aquela disciplina. Então, aquele gosto por estudar, né? Nossa, eu lembro bioquímica, dietoterapia, eu adorava parar para estudar, por mais difícil que fosse, era prazeroso. Então, era a consequência de fazer o que a gente gosta, né? Então, isso é muito legal da gente agarrar essa oportunidade. Mas começando do zero, do comecinho, conta pra gente como que a nutrição entrou na sua vida, por que você escolheu essa área? Na verdade, eu sempre gostei. Foi uma área que, desde que eu estava no ensino médio, assim, ainda começando a descobrir as profissões, eu já tinha interesse na nutrição. Apesar de eu gostar muito de tecnologia, que na época eu pensei em fazer em ciência da computação. Só que o meu pai, ele é diabético. E aí eu pensei, não, eu vou para a nutrição realmente, porque tem aí... Eu pensava, não, eu quero cuidar dele, ajudar a cuidar. Porque eu via muito que ele passava em médico, nada pode. E na minha cabeça eu ficava, mas como que uma pessoa
Porque, assim, o diabético, ele é um paciente que ele tem suas limitações com a alimentação, claro, porque ele tem que controlar a glicemia, mas ele trabalha, ele se diverte, ele sai. Por que ele tem que ser tão restrito? Será que realmente é necessário que ele não possa comer nada? Será que ele não pode nada? Então, eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça. E eu sempre gostei muito de esporte também. Eu gostava de academia, ainda gosto, e eu ficava com aquilo na minha mente. Nossa, mas como que será que ganha massa? Como que perde gordura? O que faz com a alimentação? Então, assim, foi a partir disso que eu tive mesmo o interesse, a certeza que eu faria nutrição. Então, foi bem assim mesmo. Legal. E aí você entrou para nutrição com a visão de que você iria atender, ou você queria realmente ajudar o seu pai, ou para o hospital? Qual que era o seu objetivo? Eu entrei com o objetivo hospitalar. Igual eu. Eu falei, nossa. Verdade, você é verdade. Na verdade, começo- assim, eu tinha mais uma visão mais de clínica. Eu sempre quis mais a clínica de fato. O hospital nunca não me encantou tanto, mas me encantava mais. E aí concordo que eu tinha uma visão, será que eu vou querer clínica ou hospital? Na hora que eu fiz o estágio em hospital, eu falei, não, certeza que eu não quero hospital. Não sei vocês, mas eu tive essa certeza. Foi a mesma coisa. Eu teimava comigo mesma, que eu falava, não, eu vou estudar esportiva, porque é uma área que eu gosto, mas eu só vou estudar para aplicar em mim mesmo. Eu não quero seguir essa área, eu não gosto, não quero ir para atendimento, eu quero o hospital. Até eu conhecer a bioquímica. Chegar no segundo semestre e compreender toda aquela questão de via metabólica, de como funciona um corpo. Eu fiquei encantada. Eu venho de escola pública, eu não conhecia. Inclusive, no início da faculdade, é uma coisa interessante, porque assim, no primeiro semestre da faculdade, que eles passavam lá na São Camilo, falando das ligas e tal, eu achei incrível. Nossa, eu vi a Alanis, eu falei, nossa, me encontrei, quero entrar e tal. Só que, para mim, o primeiro semestre ele foi tão difícil, por conta dessa mudança de adaptação que eu tive, de vir de escola pública, que eu pensei, se eu entrar numa liga dessa, eu não vou conseguir dar conta. Então, assim, no primeiro semestre, tanto que eu nem me inscrevi, porque eu senti tão difícil aquele peso daquelas matérias, a forma que eu tinha que estudar, que eu não conhecia artigo científico. Natural. Não conhecia. Então, era assim, tudo tão novo, e eu achava tudo tão difícil, que eu pensei, não, eu não vou entrar numa liga agora. Aí eu esperei e acabei entrando depois, né? Mas... assim, foi quando eu conheci realmente a bioquímica e eu vi como funcionava, eu achei extraordinário. Aí eu falei, não, tem muitas outras áreas aqui dentro. Mas eu ainda fiquei pensando, e minhas amigas falavam, não, Lê, você vai para atendimento de consultório, pela forma que você fala, não, você vai para esportivo. Eu vou para a clínica do hospital, eu vou. E elas, Lê, para que você se engana? Elas falavam, e realmente, quando eu fiz o estágio de clínica hospitalar, eu falei, não é o meu lugar. Não, eu ia perguntar assim, Lê, você foi sempre uma ótima aluna e você veio da escola pública. Para você, assim, foi muito difícil essa transição, de fato? Ou, assim, de repente você conseguiu já enxergar logo no primeiro semestre essa necessidade? Porque tem gente que chega da escola, ou pública ou particular, que tem muita dificuldade no começo, não consegue estudar, não sabe como que estuda, o que eu faço? Como é que foi para você, assim, esse comecinho em relação a se adaptar, a estudar? O meu primeiro semestre, eu acho que foi o mais difícil de todos. Porque eu não conhecia praticamente nada. A química, a bioquímica que eles passavam básica, que falava de molécula, a ligação, alfa 1,4. E eu ficava assim, meu Deus, eu não sei, eu não conheço isso, eu não tive isso na escola. Então, assim, foi do zero, do total zero. A primeira aula de leitura e produção de artigo científico, aí eu fiquei, mas o que é um artigo científico? Onde que tem esse negócio? Eu não sabia o que era. Então, eu senti um peso. Nossa, foi muito cansativo. Foi prazeroso também. Quando finalizou o semestre, eu falei, meu Deus, eu consegui, sabe? Então, assim, a forma que eu tentei estudar, porque tudo eu tive que me adaptar. Então, assim, questão de estudar. Eu escrevia muito. Eu consigo aprender bastante se eu estiver escrevendo. Então, escrevendo e colorindo coisas, bioquímica fazendo desenhos. Então, aí eu comecei, e eu também tenho que ser na repetição.
Por exemplo, se eu fizer um resumo, eu tenho que ler ele várias vezes. Aí eu decorei, aí pronto, aí ali pode ficar tranquilo que eu não esqueço Eu não mais. vejo nela. A gente é muito igual. E, na verdade, quando você contou essa história de que... Eu também vim de escola pública, né? Então, eu senti exatamente isso que você falou. Principalmente, a gente entra, pelo menos na nossa faculdade, eram aquelas matérias básicas com matemática, com literatura. E eu senti muito medo também nesse momento, porque é uma questão de que é uma oportunidade muito grande para a gente que veio de uma escola pública fazer uma universidade muito boa e particular, só que, ao mesmo tempo, a gente sente aquela responsabilidade de que não pode falhar, né? Eu não podia pegar uma DP, porque meu pai não iria conseguir pagar mais ainda do que a mensalidade já cobrava. Sim. Então, a gente já tinha esse medo de, caramba, eu não vou conseguir acompanhar as outras pessoas que estão aqui, e, além disso, eu não posso errar nesse ponto, eu não posso pegar uma DP, né? Então, a gente agarrava todas as oportunidades. E eu também senti muito esse medo de eu olhava aquelas contas de matemática, por mais que parecia tão simples para as outras pessoas, para os colegas assim de sala, e eu falava, caramba, mas por que eu não estou entendendo nada, né? Como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir acompanhar, não vou conseguir fechar o curso. E óbvio que a gente olha um pouco para os outros, né? De, nossa, todo mundo está indo bem, será que eu não vou conseguir? Não é para mim esse curso? E eu vi que chegou um momento que esse medo e esse desafio até trouxe mais força para mim. Eu acredito que para você também. Mas faz o desafio, uma fase ruim até o difícil, faz a gente se tornar mais forte e fazer de tudo o possível, né? Então, eu acho que chegou um momento até da graduação que eu falei, caramba, eu consigo sim. Existe um caminho que eu não sou inferior do que as pessoas, mas cada um consegue fazer o que é possível para cada um para que a gente consiga evoluir, né? Então, o desafio é para qualquer pessoa. Tem gente que tem o medo de aprender, tem gente que tem outros medos, enfim. Mas a gente tem que pegar desse desafio e se tornar forte com isso, né? E é muita novidade, né? Porque anatomia, a gente nunca viu anatomia, então acho que esse medo era natural. Ainda mais o pavor que os outros alunos faziam, os mais adiante, e alguns professores também, tipo, nossa, anatomia vai ter lá uma peça e uma prova que você tem 3 segundos para descobrir o nome. Nossa, era desesperadora aquela prova. E todo mundo assim, ó, lá do lado de fora da sala, um bando de gente sentado, assim, tudo tremendo. Aquela musiquinha horrorosa. Tinha musiquinha para atrapalhar ainda. Então você tinha que dar Guns N' Roses. De vocês também acho que foi a mesma música, porque nem a música mudava, Nem né? prestei atenção na música, assim, só aquele barulho me irritava. Eu lembro até hoje, que tão traumático que foi. Eu lembro da sala, assim, as pessoas caminhando. O despertador gente. Então é um estresse muito grande, muito, muito. E sem contar realmente a questão financeira. Nossa, meu pai não pode pagar, minha mãe não pode pagar, então eu preciso passar, eu não posso pegar nenhum tipo de DP, nem nada disso, porque está no limite do limite. Então, é muita angústia. Eu acho que isso muita gente vive. E é natural que as pessoas saibam que a gente passa por isso mesmo, né? Eu acho que o importante é ter essa visão. E, além disso, outros fatores que, às vezes, vai do método de ensino, do próprio professor. Às vezes, é uma disciplina que não é tão difícil, mas o professor, ele torna aquilo tão difícil e a gente não entende, a gente acha que o problema é a gente, né? Nossa, como assim? Faz questão, né? Nunca Alguns vou fazem entender. questão. Tipo, nossa, a minha disciplina é a mais difícil, ninguém passa. Ou cria um trauma, né? A própria bioquímica é um trauma muito Exato, grande. Muitos nutricionistas, porque tem um professor que faz questão de deixar aquilo complicado e a pessoa acha que coloca na cabeça dela, nunca vou conseguir, nunca vou aprender bioquímica. Né? Às vezes pegou o DP tudo e ficou com raiva da disciplina, né? Pega ranço mesmo, é natural. Verdade. Então, às vezes, até mesmo o método que é aplicado. E a gente vê até com os alunos, né, que o quanto de gente que sai da faculdade com esse sentimento de que, nossa, eu não sei nada. Porque a gente passa 4 anos na graduação e a gente sai com esse sentimento. É muito comum. Muito, acho que 90% das pessoas eu me senti assim, que não se sei vocês, formam. eu me senti assim, totalmente despreparada e achando que eu não sabia nada. E a gente coloca a culpa na gente, né? Nossa, eu não fui capaz, então, de aprender. Foi ensinado e eu não fui capaz de pegar. E aí a gente começa a entender um pouco mais e a gente vê até um método que ele não é preparatório, de fato, para a prática, né? Pelo que eu me lembro da trajetória na graduação, as aulas ali que eu tive, 10% era para eu pensar como uma nutricionista ali, como paciente, com uma conduta individualizada. Então, os outros 90%, basicamente, eram em outras áreas. E tinha muito julgamento, né? Tipo, não, ó, suplemento não pode, essa quantidade de carboidrato tá errada. Então, tudo que a gente fazia era tudo muito visto, ainda é, né? Muito visto como algo inadequado. Por que você vai fazer low carb, Rafa? Você vai fazer, então, cetogênica? É impossível, nenhum paciente merece isso. Esse suplemento, lesão renal. Renal, e proteína, creatina, você tá usando creatina? Imagina.
imagina, você vai matar seu paciente. Gente, Então, você já sai assim, na faculdade com medo, já acha que não sabe nada e realmente não sabe muita coisa, né? Vamos combinar. verdade. E na hora que você vai para a prática, você ainda fica com aquela angústia. Ai, meu Deus, mas a professora falou que eu não podia usar creatina, não vou usar. E aí você fica muito tempo nessa ideia. E se você não tem alguém que te ajude, desperte a sua mente, você acaba ficando para trás e verdade. desiste da nutrição, como muitas amigas minhas desistiram. Muitas e muitas e muitas. Sim. Porque até durante mesmo a graduação, o peso que eu senti da forma que era ensinado as coisas e a falta da prática, sendo que o que a gente vai usar no dia a dia é a prática. Então, assim, a forma que eu tentava estudar, eu gostava muito de fazer questões. Eu pegava o conteúdo, eu fazia o resumo, fazia questões e ficava respondendo, porque o meu medo era, na hora que chegar na prova, a questão vai estar ali, eu vou ter que responder ela. Aí eu pensava, eu vou encarar ela antes, escrevendo ela mesma para mim, para na hora da prova ficar mais tranquila. Então, assim, para mim, por um bom tempo funcionou para algumas matérias, né? Para outras não, para algumas sim. E aí eu também tinha toda a questão de morar longe da faculdade. Bem longe, né, Lê? Vamos Bem combinar, bem longe. Sim, eu demorava cerca de 2h20 para chegar na faculdade. Então, assim, e aí eu via que o meu tempo ele ia reduzindo. Porque olha o tempo que eu ficava no transporte público e tinha que estar lá na faculdade no horário, saía de lá 1h, chegava em casa quase 4h. Mas chegava Então, primeiro assim, que todo mundo. Olha o chegava- exemplo. O Fê falou isso até, um amigo nosso. Ele falou um dia, no seu casamento, ele falou assim, ó, a Lê era a pessoa que... Ele era dessa turma, né? Era a pessoa que morava mais longe da faculdade, que ela vinha de transporte público, mas ela era a primeira a chegar e com um sorriso no rosto. Verdade. É sempre um exemplo. Sim. Assim, a graduação, para minha vida, ela sempre foi algo que eu desejei desde criança. Então, quando eu era criança, eu não falava, eu vou crescer, eu vou casar. Eu falava, eu vou me formar. Então, sempre foi algo que eu tive muita vontade de fazer, muita. E os meus pais também sempre incentivaram bastante. Então, desde que eu entrei na faculdade, a minha meta é, eu quero fazer o melhor que eu puder. Maravilhosa. Então, o que eu puder de tirar de nota mais alta, eu quero tirar. Então, assim, eu queria viver aquilo ao máximo. Claro. Então, assim, eu tentava Até me fazer arrepia. isso. Sabe aquele desejo, aquela vontade? E a nota alta, gabaritaram a prova, por exemplo, não era a questão de, eu vou tirar, você vai ver que eu vou tirar. Não. É pra você, É né? pra você. É aquela sensação de, não, eu estou conseguindo fazer algo que eu achei que eu nem era capaz de fazer. Num lugar com pessoas tão diferentes, pessoas de escolas, né, vindo de escolas tão renomadas, um pessoal muito mais inteligente do que eu. E aí você se vê ali, tipo, não, eu consigo fazer isso. E pra gente que veio de baixo, né, Lê? Nossa, Isso é realmente muito gratificante. Extremamente gratificante. É a história que a gente fala de ver sentido naquilo que a gente faz, né? Porque realmente tem pessoas que vão para qualquer faculdade, né? Nutrição ou outro curso, e não tem esse brilho nos olhos, e também acha que é um erro dela. Mas na verdade é porque, de repente, aquele curso, aquela tarefa não faz sentido para ela. Mas quando faz sentido pra gente, que nem você falou, eu quero me formar, eu gosto disso, isso a gente cria disciplina e motivação, né? Não é todo dia. Tenho certeza que você não acordava todo dia, às 5h da manhã, feliz, uhul! Mas você estava disciplinada a alcançar com o seu Ainda mais pra objetivo. uma aula de UAN, já imagina? 5 da manhã, aula de UAN, aí você já fica meio assim, meu Deus do céu, acho que eu vou dormir. Não, e aí por conta disso... Não, era pesado. Eu nunca faltei aula. Eu tentava ao máximo estar ali, porque eu não gostava nem um pouco de chegar atrasada. Então, eu saía mais cedo, para chegar mais cedo, para caso desse algum problema no trem, eu já estar lá. Então, eu fazia isso. E por conta disso, eu gostava muito de fazer resumo escrito mesmo, né? Igual eu comentei, eu grifava e tal. Só que depois de um tempo, eu percebi que isso estava me cansando muito e não estava rendendo muito. Então, aí, os professores da São Camilo permitiam que a gente gravasse o áudio da aula. E aí, por conta disso, aí eu comecei a digitar no celular. Então, a aula eu digitava no Word. Eu vinha no trem, eu colocava o fone, eu ficava ouvindo o que o professor estava falando, dava pausa, escrevia. Então, foi aí que eu comecei a escrever também, fazer resumos no celular. E aí, eu vi que o meu tempo, nossa, dobrou. Porque as 2 horas que eu estava no trem, era o tempo que eu estava fazendo resumo. Eu ia embora, teve aula de hoje, eu ia com áudio.
escrevendo, Que legal. digitando. Olha que dica boa. Aí eu chegava em casa, eu só editava no Word, E Lê, grifava. hoje você faz muito trabalho assim para HQ Content, por exemplo, né? Então virou Sim. até um trabalho para você também. Exatamente. Que legal. Então, olha meio que bacana. foi uma coisa que eu comecei durante a graduação e que hoje me facilita muita coisa. Só que, realmente, não era todo dia que eu ia embora que eu tava, nossa, vou fazer o resumo. Não. Eu colocava o fone, tinha dia eu tinha que diminuir a velocidade, porque eu já estava cansada. Porque, realmente, você entra às 7h40 na faculdade, você sai 1 hora. Então, assim, são muitas horas. Dependendo da matéria, é extremamente cansativo. Mas é algo que, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, tem que ser eu. Então, assim, meio que a gente vai buscando força para ir fazendo essas coisas e alcançar o que a gente quer, né? E isso que você disse é buscar a oportunidade dentro da condição, né? Porque no começo eu também era assim, eu escrevia tudo o que o professor falava, eu nem ficava olhando o slide, eu anotava cada palavra, escrevia o máximo, chegava em casa fazia resumo, fazia questão e respondia também. Chegou um momento que eu entrei para IC, entrei para estágio, enfim, já tinha muita coisa para fazer aqui, era inviável eu ficar escrevendo de madrugada resumo. Então, a única coisa que eu conseguia para aproveitar as oportunidades fora da faculdade também era anotar tudo na aula e dar uma lida para fazer a prova, né? Vou focar aqui. Esse é o momento da aula, é o momento que eu mais tenho para aprender isso. Então, eu não tinha muita oportunidade de tempo além ali nos últimos anos da graduação. Então, na verdade, a gente fazer o melhor na condição que a gente tem, né? Então, eu tinha uma condição de estudar mais, ok, aproveitei. E a gente consegue ver que tem gente que é mãe, né? Que estuda, uma pessoa que trabalha à parte, que vai até tarde da noite. Então, na verdade, também não existe uma regra, né? Às vezes a gente vai ter um período muito grande que a gente vai conseguir estudar muito bem, muito bem. Vai ter uma hora que, às vezes, a gente não vai ter 1 horinha para estudar só por dia. E é isso, quanto que você consegue fazer o que precisa fazer dentro da condição que você tem, né? Então, eu acho que isso é a gente entender também a situação que a gente está passando e se fazer bem, né? Não se cobrar, não achar que, nossa, então eu nunca vou conseguir, eu estou errado, né? E assim, quando eu estava na faculdade, eu já namorava. E aí, era algo que eu queria fazer, era ter mais tempo livre, tanto para ficar com meu namorado quanto para minha família. Então, assim, todo dia eu estava inventando uma coisa nova para pensar o que eu posso fazer para conseguir render mais o meu tempo. Então, eu estou, até hoje, diariamente, o que eu posso fazer para isso aqui eu conseguir resolver mais rápido? Sempre procurando uma forma de conseguir otimizar alguma coisa, sabe? O tempo para fazer alguma coisa, igual daquele dia que você comentou do corte do vídeo. Eu tava andando de esteira cortando o vídeo, porque eu já digitava no celular. Então, assim, para mim, tranquilo. Já, une o útil ao agradável. Mas, assim, sempre vai ter uma forma da gente conseguir melhorar o que a gente está fazendo e otimizar o nosso tempo. Às vezes a gente só não abre muito a mente para ver como que eu consigo fazer isso. Mas quando a gente para um pouquinho para pensar, a gente consegue dar uma organizada e otimizar as coisas. Perfeito, é organização, né? E Lê, e na faculdade, assim, você participou da Liga de Nutrição Esportiva. Você poderia contar um pouquinho pra gente como foi isso? E, de repente, outros projetos que você fez também, eventos que você participou. O que você acha interessante para esse aluno que escuta a gente, para que ele possa seguir um caminho e conseguir ter mais destaque profissional lá no futuro? Então, quando eu estava na graduação, no começo, eu pensava, não, eu vou sair da faculdade sabendo o que eu preciso saber para atender. Eu não vou precisar ficar fazendo várias outras coisas. Imagina, é ilusão, né? Total. Eu pensava, não, as matérias vão ser suficientes. Aí vivia o Felipe, Lê, vai pra Lannis. Lê, vai no evento do não sei. Olha, Lê, uma observação, Felipe tem que vir fazer podcast aqui, já foi citado 2 vezes aqui, Fê. É verdade. Não, e ele sempre falava, né? Falava, não, Lê, vai lá, tenta e tal, não sei o que. E eu ficava, ai, meu Deus, mas eu não vou, como que eu vou dar conta? Aí eu ficava pensando, será que precisa mesmo? Mas era uma área que eu gostava. Então eu falei, eu vou tentar, né? Aí foi eventos de meeting, congresso, eu já tinha participado de alguns, que a São Camilo tem bastante. Só que aí a Liga, aí eu tomei a decisão, falei, não, eu vou tentar participar. Aí eu fiz a inscrição, né, que lá é 1 vez por ano, me inscrevi, consegui passar, fiquei um tempo aprendendo com o pessoal de lá. Aí depois de um tempo que eu estava na Lannis, eu consegui ser promovida a diretora de marketing, porque eu era do setor de marketing. E aí, uma coisa que foi engraçada, porque nessa mesma época,
da Lanes foi a primeira vez que o Felipe me chamou para escrever texto. E foi engraçado que ele falou, Lê, que assim, a gente se falava oi, assim, era bem, sabe, o básico, porque ele chegava sempre, estava na sala. E aí a gente falava oi, aí teve um dia que ele falou, Lê, eu vejo, todos os dias você está aqui antes de todo mundo. Eu acho que você tem compromisso, você quer escrever um texto? Aí eu falei, escrever texto para quem? Aí ele falou, pro Arnold. Aí eu falei, oi. Então, assim, é aí o ponto que a gente para pensar que a nossa trajetória profissional, ela inicia na faculdade. Porque talvez se eu não estivesse ali todos os dias, que o Felipe sempre estava na aula, ele via que ele chegava, eu sempre estava lá, se eu não fosse uma pessoa frequente, assim como várias outras pessoas que ele conversava na sala, talvez eu não tivesse sido a pessoa convidada para fazer isso. Então, assim, realmente, a nossa vida profissional se inicia na faculdade. Então, o tempo que a gente está na faculdade, o compromisso que a gente deve ter com as coisas da faculdade é essencial para a nossa vida futura, para tudo que a gente vai fazer e conseguir depois. Tanto que uma das oportunidades de trabalho, de coisas que eu tenho até hoje, que eu ainda escrevo para a HQ, que antes era BF, agora é HQ, eventos mesmo, iniciou lá na faculdade. Então, assim, são portas que se abrem quando a gente se dedica e se dá ao máximo aquilo, eu acredito nisso. Então, foi por conta disso que o Felipe me chamou para redatar o primeiro evento. Nossa, e na época eu nem escrevia direito, assim, eu escrevia resumo. Quando que foi, Lê? Qual que foi o ano, você lembra? Foi em 2000 eu acho que foi 2019? 2020, 2021. Acho que foi 19, no começo de 2000. Foi no último Arnold presencial. Ah, então online. Foi no primeiro Arnold online. Então pode ser 2020. Já foi no online, acho que foi 2020. Foi a pandemia, 2020, né? Exatamente, foi 2020. Eu não lembro o mês, mas Você foi se formou o em primeiro 21 Arnold. agora. Foi. Legal. Eu me formei no meio do ano passado. Então, foi o primeiro Arnold, o primeiro evento online. Eles também não sabiam muito o que fazer, porque era algo tudo muito novo. E tinha tempo para poder escrever aquilo, para entregar as palestras que a gente resumia. Nossa, foi um choque assim, de realidade. Mas foi algo que depois eu fui me adaptando. Então, foi onde a primeira porta se abriu. E eu já estava dentro da Lanes. E aí, por conta disso, a Aline era a diretora da Lanes. E aí a Gabi, que era presidente da Liga, junto com o Renê, na época, me convidaram para entrar no Interligas, no NAPS Interligas. Então, eu entrei para o NAPS também, depois acabei me tornando diretora do NAPS. Então, assim, foram portas que surgiram na graduação. Coisas que eu consegui aprender demais. Nossa, crescer profissionalmente, ter uma visão do que é a vida fora da faculdade. Porque a gente acha que todo o conteúdo que a gente precisa está lá dentro. Mas quando você começa a sair, você começa a conversar com outras pessoas, você começa a ver um mundo à parte da faculdade. Coisas que a gente via de matérias que falavam, você tem que fazer uma dieta e tem que ter 50 gramas de proteína. Aí você chega na prática, mas esse alimento, porque esse paciente ele gosta desse alimento, deu 51,2. Não, se fosse na graduação, não podia. Deu errado, perdeu a questão. Já perdeu nota. Se valia 3, agora já vale 2,7, 2,5. Então, assim, são coisas que a gente, às vezes, blinda muito a nossa mente com a visão da graduação. E quando a gente vem para a prática, a gente vê que não é bem assim. Porque o que vale também, principalmente, é a adaptação do paciente. Porque se a gente tentar colocar, aí, às vezes, um carboidrato, ia ter que ficar uma fatia de pão e mais um pedacinho. Gente, a gente até conversou disso um dia, né? Você imagina, não, tem que ser um pedaço de pão, mas um pedacinho desse tamanho, gente. Inviável na prática. Aí você olha e fala, inviável. Então, assim, aí, em vez de facilitar a vida do paciente, a gente ia dificultar ainda mais. Bom, Lê, e aí eu lembro também que você foi atrás da oportunidade, porque eu lembro de um direct que você me mandou. É verdade. Pedindo se eu queria ajuda, se eu precisava de alguma estagiária. Então, qual que era o seu objetivo nesse momento que você já tinha outras oportunidades, mas você sentiu que você queria algo além? Enfim, qual que era o seu sentimento? Então, nessa época, eu via, né, tinha colegas meus que faziam estágio, e quando eu comecei a participar de congresso, de evento, eu falei, gente, tem um mundo fora da graduação que eu não estou compreendendo muito bem. É muita coisa e é muito amplo. E aí a graduação me limitava. Eu pensava, não, eu vou tentar um estágio,
que aí talvez eu aprenda um pouco mais, né, com um profissional na prática. E aí eu já acompanhava vocês duas, você e a Aline, e eu achava incrível. Eu ficava, gente, quem dera, um sonho. Ai, mas a Rafaela nem me conhece, gente. E eu mandava, às vezes ela mandava alguma coisa no direct, uma caixinha de perguntar, e sugestão, eu falava, Rafa, posso assistir? Deu certo. Deu certo aqui, ó. E eu tentava, eu ficava, não, eu vou tentar. Uma hora, eu acho, ou ela vai me bloquear, ou ela vai falar, tá, eu vou deixar você tentar, né? E aí olha, também o Fê influenciou também. Eita, Que aí o Felipe, Fê de veio, novo. mandou mensagem e falou, ó, aí o Lene, ela gosta muito de você, dá uma chance pra ela. Ah, que bonitinho. Foi bem isso mesmo. E aí eu tentava, e eu mandava mensagem pra Rafa, eu mandava. E aí eu falei, não, o Felipe tá no meio ali de alguns profissionais, que ele já tava mais por dentro ali de alguns eventos, trabalhando com alguns nutris lá na HQ. Aí eu mandei, eu falei, Fê, eu tô procurando um estágio, se você conhecer alguma nutri e tal, que esteja querendo algum aluno. E aí eu falei, olha, eu gosto muito da Rafa e da Aline e tal. Aí ele só falou, tá bom, Lê, sem problema nenhum. Eu vou ver, aí eu te falo qualquer coisa. E ficou nisso. Aí, depois de alguns dias, eu mandei mensagem pra Rafa de novo. Eu falei, Rafa, deixa eu ser sua estagiária. Aí ela falou, olha, o Felipe falou comigo. E aí, ele comentou de você, pediu pra eu te dar uma oportunidade e eu aceitei. Uau. Nesse dia... Não, esse dia foi o auge. Eu tenho print. Eu nunca apaguei a mensagem. Eu chorei tanto, porque, assim, era algo que, pra mim, era inalcançável. Falava, gente, onde está o patamar de Aline e de Rafaela? Quem sou eu? Na fila do pão, não é mesmo? Só que, assim, eu acho que tudo que a gente busca também, crendo, tendo certeza, assim, não sendo por maldade, nem para querer mostrar nada para ninguém, eu acho que tudo que a gente quer de uma forma sincera e que a gente busca realmente com o coração, eu acho que dá certo. Porque realmente, eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Foi uma amizade que aí, hoje em dia, chegou, né, onde nós estamos e eu acabei tendo a oportunidade com vocês. E tudo começou desde a graduação. Somente porque eu sempre estava na sala e o Felipe me via na sala. Então, assim, às vezes tem muita gente que pensa, eu tô aqui na faculdade e ninguém tá me vendo e tô aqui, só aqui mesmo. Mas, às vezes, tem alguém te vendo. Talvez algum colega vai te dar uma oportunidade. Só que também cabe a cada um de nós buscarmos. Porque não adianta também a gente É a ficar vitrine, só sentado, né? É a vitrine do profissional. Porque, por exemplo, a recomendação do Felipe foi essencial. Porque, assim, óbvio, muitas pessoas pedem estágio, óbvio que a gente não tem vaga para todo mundo, senão a gente abriria uma faculdade, óbvio, pegaria todo mundo junto Quem com a gente. sabe, né? Quem sabe? Spoilers. Fica quieta, Rafaela. Mas, obviamente, a gente não consegue responder, né, com a vaga de estágio que todo mundo quer. Mas aquele momento foi legal, porque realmente a gente estava precisando de alguém. E a recomendação do Fê foi essencial. Porque, na internet, algumas pessoas falam com a gente não se coloca nessa posição que você falou de, nossa, é outro patamar, a gente nem se enxerga desse jeito. Mas a gente, óbvio que muitas vezes a gente precisa de ajuda. E foi nesse momento que o Fê falou de você, eu falei, então a gente precisa. E essa recomendação é tão boa, então vamos dar essa oportunidade. Eu não te conhecia tão próximo. E essa recomendação veio porque ele te viu ali, com pequenos atos que para você era tão natural, mas que a gente consegue ver os valores daquela pessoa, né? Então, provavelmente o Fê viu aquela pessoa determinada que você era, buscando, indo atrás, com sede de conhecimento, de conquistar o que você queria, e ele passa para outras pessoas, que outras pessoas te dão aquela oportunidade também, e você agarra aquela oportunidade, porque hoje a Lê é nosso braço direito, esquerdo, Nossa, pé, total. tudo. E a gente tá junto até imagina. hoje. Hoje é a nossa Nutri, né? Mas estagiária, nossa Nutri da equipe. E ela fez questão de continuar com os trabalhos, né? Mesmo profissional. E eu agradeço, porque eu não vou te largar mais, não. Olha lá, hein? Você acha que você consegue? Eu não saio daqui de jeito nenhum. E falando nisso, as oportunidades também, quando eu comecei na HQ, não eram remuneradas. Na época era BF. Então, assim, às vezes a gente tinha evento e a gente passava o dia inteiro. Começava às 8 da manhã, terminava às 7 da noite no sábado e domingo e não era remunerado. Era aprendizado. E depois disso, depois que eu me formei e tal, eu comecei a ser remunerada por isso.
por conteúdos e coisas. Então, assim, muitas vezes também a gente pensa, que eu via muitos colegas falarem, às vezes o Fê convidava, e o pessoal falava, ai, não, mas ficar lá trabalhando de graça o dia inteiro e tal. Só que, assim, às vezes, realmente é uma oportunidade tão incrível, porque, assim, a quantidade de coisas que eu ouvi em cada palestra daquela... E vocês podiam ver a palestra, né? Essencial, podia. A Todas gente as podia ver palestras. todas as palestras, até a sala Golden também, depois a gente Olha, podia então. entrar, a gente podia ver o pessoal. Então, assim, são oportunidades que a gente tem, e, assim, o nosso cérebro, ele não é limitado para aprendizado. Então, acho que tudo que a gente puder aprender e escutar cada vez mais é fundamental e sempre vai ser relevante. Lê, uma outra dúvida. Hoje você é uma nutricionista que atua em consultório. E quando você olha para a graduação, qual a oportunidade você acha que foi essencial para te formar aquela nutricionista de consultório? Teve algum momento que você falou assim, nossa, isso daqui eu vou usar, isso daqui, aquele aprendizado você usa hoje? Uhum. Então, na verdade, que eu lembre, assim, especificamente, para mim, a principal importância da faculdade foi a bioquímica. Que eu tive aula com um professor que eu gostava demais dele. Ele era incrível, assim, aí ele colocava carimbinhos quando a gente tirava nota boa na prova, eu achava aquilo o máximo. Então, assim, eu gostei tanto daquilo e eu acho que a bioquímica ela é fundamental para a gente conseguir olhar o paciente de uma forma ampla. Porque às vezes a gente fala, o carboidrato, tanta quantidade, tem que ser a low carb, tem que ser a cetogênica. Tá, mas como que é o metabolismo dessa pessoa? Como que isso vai atuar? Como que isso age? Qual que é a relevância de colocar ou não uma suplementação? Então, assim, eu acho que a bioquímica foi fundamental. Só que a questão de prática mesmo, de chegar aqui com o paciente, oi, tudo bem? E conversar com ele, eu tive mais essa visão em estágios do que dentro da graduação. Porque a gente tinha muito uma visão de, olha, o paciente vai chegar, se for diabético, a recomendação é XYZ. Se for renal, é XYZ. Então, assim, era muito programado. Aí você falava, às vezes, quando a gente tem o primeiro atendimento, né, que na Lannis a gente teve alguns atletas, que a gente pôde ter essa experiência dentro da faculdade ainda de atender eles, aí você fala, calma aí, é uma pessoa. Não é só alguém na questão de, eu só preciso recomendar isso aqui para... você tem doença X? Só vou recomendar e pronto. Não. Vocês tinham muito medo disso, eu percebia, Tínhamos. em cada consulta. Porque a gente... a gente tinha o teórico, só que a gente falava, e agora? Na prática, lidando com uma pessoa, aí essa pessoa chega para mim e fala, olha, eu tomo 1,5 litro de Coca-Cola por dia. Aí você vai chegar para ela e vai falar, olha, mas você tem diabetes, mas a sua recomendação de sua dieta vai dizer isso e corta essa Coca-Cola. Mas calma, tem muita coisa por trás. Não dá para ir reduzindo? Não dá para a gente tentar uma estratégia diferente? Explicar para o paciente que, na verdade, eu acho que a educação nutricional é fundamental para qualquer atendimento. Porque você tem que explicar, não é falar, Rafa, olha, você corta o açúcar, carboidrato não pode, você é diabética. Calma, o que é um carboidrato? Por que na diabetes isso faz diferença? E aí que entra a bioquímica para vocês ensinar para o paciente. Que se você não sabe, você próprio não sabe o porquê, como que você vai tentar fazer essa pessoa compreender que isso é necessário para ela? E quando você domina, você consegue explicar de modo simples, para que ele entenda. Bem isso. Então, assim, bioquímica realmente é fundamental para qualquer atendimento. Outra raiz, né? Outro nível. E na questão, quando você foi para o estágio obrigatório, você se preparou de alguma forma? Você, na nossa faculdade a gente passava pela saúde coletiva, nutrição clínica, marketing esportiva e UAN. Você se preparou para teve alguma forma de, eu preciso estudar isso daqui, eu vou chegar no estágio com tal conhecimento? Qual dica você dá para essas pessoas aproveitarem o estágio obrigatório, que é o que todos vão passar, de forma mais eficiente? Então, na verdade, quando eu fui para os estágios obrigatórios, o meu primeiro estágio foi de UAN. Então, assim, eu pegava conteúdos, legislações, todo aquele conteúdo de UAN, como que tem que ser o rodapé, o ralo, o teto, a prateleira, que material que tem que usar. Eu estudei isso. Só que quando eu cheguei na prática de UAN, eu tive outra visão. Porque aquele básico de só ver estrutura não está dentro do UAN só aquilo. Você tem que ver nota fiscal, você entende como é o fluxo na prática, você vê o fluxo daquela cozinha. Então, assim, vai muito além do que a gente viu na faculdade, e às vezes a gente se apega tanto, a gente acha que a gente vai chegar no estágio de UAN, aí a pessoa vai perguntar, olha, qual é a legislação que fala sobre a estrutura? Não é.
Não é assim. Na verdade, eles vêm, em UAN, principalmente, vem sua proatividade. Porque você tem que estar pronto ali na UAN para dar conta de qualquer coisa, né? Porque é muito corrido. E, na verdade, foi um estágio que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sistema de tech food, sistemas de compras, que eu nem sabia que existia, porque nossa, acho que eu só ouvi falar o nome tech food na faculdade. Mas, na prática, quando eu cheguei no sistema, você vai lá e tem que bater nota, fazer coisas diferentes. Então, assim, por mais é bom a gente ter a teoria de saber, porque às vezes a gente olha, a gente sabe que aquela estrutura não era para estar daquele jeito. Só que, assim, a gente às vezes se prende muito achando que a gente vai chegar no estágio e a pessoa vai te fazer você vai ter que fazer uma prova teórica, prática. Não, olha, como que faz isso? Como que corta uma cebola? Não é assim. Então, às vezes, a gente fica tanto naquela angústia de eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber tudo. Não, chega e aproveita. São só 2 meses de estágio, na São Camilo eram 2 meses, mas aproveita o tempo que você está ali também, porque senão vai ser algo muito chato e cansativo. E convivência com as pessoas, né? Saber conviver com o cozinheiro, com o chefe de cozinha, nossa, você com alguém aprende que lava, tanto. Enfim, todo mundo, a equipe inteira. É importante ter um jogo de cintura. Nossa, tem que ter, porque lá também, às vezes, dava uns problemas com talheres, porque tinha que lavar e tinha pouco talher e lavava. Aí você tinha que ficar pra moça que lavava o talher. Vai lá, busca os talheres sujos pra colocar na máquina e tal. E é tanto problema em UAN. Não chegou a batata, não veio a batata. E agora faz o quê? Tinha batata frita hoje. Então é todo. Aí vai lá, entra no freezer, vê o que tem, o que dá pra preparar, o que dá pra mudar. Então, assim, cada dia é uma surpresa. Susto, é uma surpresa. E é interessante, para quem gosta de consultório, geralmente é day one, né? É o mais comum. Mas ainda assim, aproveitar essa oportunidade. Sim. A gente sempre tem algo a aprender. Divertido. Nem que seja a gestão de pessoas, né? Sim. De se comunicar adequadamente com aquelas pessoas ali que estão trabalhando em conjunto. Exatamente. Porque tem um lugar que sai briga, é o né? Nossa. É verdade. Porque a cozinheira, porque a moça que lava a salada não gosta da cozinheira. Outra, exatamente. Então você tem que estar ali, você tem que falar com todo mundo, sem estar puxando o saco de ninguém e sem demonstrar também, porque se um começa a perceber que você está puxando o saco de um também, é complicado. Sem impor também, né? Porque ninguém gosta de ser mandado. Então, acho que ter esse jogo de cintura é importante. E aberto a aprender, independente se for um local que você não queria, não gosta, ou se for uma área que você não gosta. Você sempre tem a aprender, né? E leva aquilo mais leve também pelo tempo de estágio. Eu gostei de UAN. Eu adorei também. Eu achei sem contar que vocês não comeram um monte. Sim. Nossa, eu engordei 4 quilos em UAN, em 2 meses. Eu engordei 2,5. Eu comi muito, acho que eu nunca comi tanto pão na minha vida. Era o estoquista que dava na Maria, era o chefe que fazia outra preparação. Eu comia tudo, experimentava tudo. Comia muito. Adorei. Sempre tem um lado bom. E assim, eu gostava bastante dos estágios de esportiva também que eu fiz com você. Então eu adorei. Foi muita coisa que eu aprendi, coisas mesmo, e que foi em consultório. Então assim, foi a prática que eu me encontrei. Quando eu fui para o estágio de saúde coletiva, para mim, pelo menos, ele foi muito mais parado, porque ele era em um hospital, e a gente tinha que fazer o DDS com o pessoal de manhã, e depois dali a gente ficava vendo relatório, coisas assim. Mas o meu estágio de clínica, para mim, foi um baque tremendo. Você fez aonde, Lê? Eu fiz no Hospital do Rim. Para mim, foi um baque, assim, de eu esperava uma coisa e foi outra. Foi aonde eu falei, eu não quero clínica hospitalar. Foi. Porque, assim, tinham muitas regras. Era uma coisa muito padronizada, vamos dizer assim. Você chega de manhã, você tem que conferir a etiqueta que vai subir. Você tem que levar o papel para a cozinha para ver as refeições especiais que vão precisar ser feitas. Depois você sobe, aí você vai passar a rotina com os pacientes. São as mesmas perguntas para todo mundo. É bem protocolado, né, nesse hospital. É muito protocolado. E aí, qual referência você vai usar? Essa, porque essa é a padrão do hospital. Então, assim, eu me senti um robozinho. Então, às vezes eu pensava, nossa, mas teria outro tipo de recomendação que seria interessante para esse paciente. Mas não pode usar, porque é protocolo. Então, eu pensava, nossa, mas tanta coisa que eu aprendi, tanta coisa que eu vi, e eu não posso usufruir disso, eu não posso testar nada com esse paciente, eu não posso mudar nada. Até uma recomendação, se você quiser prescrever um suplemento de proteína para um paciente que está começando a desnutrir, se o médico não liberar, não é permitido. Então, assim, eu me sentia um robô, eu me sentia presa. Né?
Aí eu falei, não, no consultório eu não Tem mais preciso estar flexibilidade. presa. E foi por esse Exatamente. motivo também que eu desencanei do hospital. Na verdade, o meu estágio foi maravilhoso. Foi o melhor estágio que eu fiz na Santa Casa. Foi incrível, assim, foi o que eu mais aprendi profissionalmente e pessoalmente, sabe? Por você ver pessoas em outras condições, pessoas que estavam sorrindo ali mesmo com alguma condição muito difícil passando. Você vê a diferença em pequenas atitudes, né? Porque um hospital público você não tem um super suplemento para dar para a pessoa. Então a gente via pequenas atitudes com grandes mudanças. Então a mudança na consistência, você já via que fazia uma diferença na vida daquela pessoa. Então eu saía chorando todo dia daquele estágio, que a gente não pode chorar ali na frente das pessoas. É verdade. Eu saía na rua, mas eu chorava litros, assim, litros. Então, eu saí outra pessoa, de fato. A Rafaela antes do estágio, a Rafaela depois daquele estágio, foi outra pessoa. Mas eu também senti isso. Eu até fui chamada para trabalhar lá, né? A diretora falou que queria eu no banquinho daquelas nutricionistas. Mas eu senti exatamente isso. Eu não via uma oportunidade de evoluir, né? De subir de grau. E eu tenho muito essa necessidade. Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar. Eu estou sempre querendo fazer algo novo, fazer algo diferente. Se eu estou por um tempo muito grande fazendo a mesma coisa, eu já estou incomodada. Eu já quero fazer algo novo. Exatamente. Então, eu via muito isso no hospital, que é a rotina. Não tem nada de errado. Tem gente que ama ter essa rotina. Né? Mas eu sentia que pra mim não ia ser duradouro, né? Eu ia ficar 2 meses e ia falar, nossa, preciso fazer alguma coisa a mais, né? Exatamente. Então foi o que me afastou um pouquinho desse desejo também de hospital, que eu entrei na faculdade pra isso. E foi muito engraçado. Que eu falava pra minha família, não, o meu sonho é trabalhar em hospital, eu quero fazer plantão, eu quero passar o dia inteiro dentro do hospital. Eu falava Hoje a não. mesma coisa. E aí eu falava, não vai Até dar. E eu me sentia... Nossa, eu ia pra casa... Aliás, quando eu acordava pra ir, porque eu também tinha que sair muito cedo, eu ia assim... contando os dias para terminar o estágio, porque eu chegava, eu não sou um robô. Foi muito difícil. Para mim, foi o estágio mais difícil de todos. Foi o do E que bom hospital. que tem gente, igual a Rafa disse, que bom que tem gente que gosta de hospitalar, Eu tinha né? amigas que eu comentava que estavam em adoram. outros hospitais. Nossa, eu adorei a rotina do hospital. Assim, eu amei fazer Que isso. sai, já vai fazer Eu fiquei, residência, adora, exatamente. Né? Adora, eu gosto. gosto. Eu também não me encaixei, eu não Ainda gosto. bem, porque aí tem Nutri para todas as Tudo, áreas. pra todas as áreas, é ótimo isso. É verdade. Olê, quando você se formou e foi para a prática de consultório, o que você sentiu mais necessidade? Que você falou assim, puxa, preciso aprender isso daqui, porque realmente a faculdade não ensinou. Qual foi a maior necessidade ali de você aprender? Por incrível que pareça, foi falar com o paciente na visão de pessoa. Porque a gente vê, Aline, tanto de carboidrato, a gente sabe para que é o carboidrato, a gente sabe qual é o alimento que é fonte de carboidrato. Mas o paciente, ele chega, ele não sabe. Ou então ele ouviu falar na internet, então ele não sabe o que é um carboidrato, ele não sabe o que é uma proteína. E aí, às vezes, a gente tenta explicar, mas a forma que a gente tem que explicar para esse paciente não é como se a gente estivesse conversando com um colega de trabalho, com alguém que é da mesma área. E por conta, durante a faculdade, todo esse período de formação, a gente conversar somente com pessoas falando nesse sentido, às vezes, se você olhar, o paciente vai estar assim, com ele desse tamanho para você. E, não entende, e às vezes tem vergonha de perguntar, de questionar. Exatamente. Então, perceber também, tentar compreender o nível que essa pessoa conhece sobre o assunto é importante. Então, principalmente porque uma conduta, eu acho que ela só vai ser efetiva quando a pessoa entender por que você está querendo que ela faça isso. Senão ela não vai. Ela não vai fazer. Você fala, olha, você é diabético, você não pode muito açúcar, você não pode muito carbo. Se ela não souber o porquê disso, e se você não conseguir explicar para ela o porquê disso numa visão que ela consiga compreender, ela não vai fazer. É que a gente conversou um pouquinho antes, né, Lê? Não é à toa que tem pacientes, tantos pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Exatamente. É o que a gente mais encontra hoje em dia, né? Então, não é porque eles querem, é porque realmente eles têm uma dificuldade muito grande numa adesão, de repente, num plano alimentar. Então, não é tão simples assim, vou reduzir caloria, déficit calórico, pronto. Então, você siga aí e acabou. É isso. Volta daqui um mês. Não é tão simples. Exato. Exatamente. Então, acho que esse feeling, essa empatia pelo próximo é algo que falta muito. A gente aprende realmente na prática, né? Verdade. Essa foi uma das maiores dificuldades também, de saber se comunicar de forma simples, porque a gente passa 4 anos na faculdade falando de forma técnica. Imagina, a gente aprende hipoglicemia, hiperglicemia. Quando a gente vai ali para o paciente, que ele não tem o básico assim, do conhecimento sobre alimentação, fala para ele hiperglicemia,
Ele vai olhar com uma cara assim. Que é isso? E eu também senti essa necessidade. Eu vi no começo que eu tava falando difícil, mas pra mim era tão difícil falar assim, por isso que eu tentava e eu buscava forma de comunicar, eu falava, não, mas eu não vou falar pra uma criança. Mas aí eu falava, não, mas eu preciso adaptar, eu preciso trazer uma comunicação simples e tornar isso normal pra mim também, pra ser natural, né? Pra gente não ficar, parece que tá forçando ali uma conversa, né? Então eu senti muita dificuldade também de deixar aqueles termos técnicos difíceis que eu falava com profissionais da área e começar a falar para pessoas que não entendiam nada daquilo de alimentação. Então foi bem difícil e coisa que eu nem imaginava, né? Na faculdade eu nunca imaginava que isso seria um problema para mim. Aprende, né, na a gente faculdade. não a gente não tem disciplina de atendimento. Exatamente. A gente não aprende a forma que você vai... Comunicação não verbal. Exatamente. Quando a gente pega sinais dessa pessoa. Nossa, muitos. Então, assim, avaliar o paciente, entender o lado dele e compreender ele como pessoa é fundamental. Porque até a questão que eu comentei da Coca-Cola, às vezes a pessoa vai falar, nossa, ele toma 1,5 litro, por que você não cortou? O cara toma 1,5 litro de Coca-Cola por dia. Eu vou chegar e falar, a partir de hoje, 0 Coca-Cola. Ele vai fazer isso 15 dias no máximo. Depois ele volta com tudo de novo. E quantas coisas que ele consome que ele nem te falou por vergonha. Exatamente. Aí ele come 10 pãezinhos por dia. Eu vou falar que eu como 3 só. Exatamente. Aí... Às vezes a forma com que recepciona aquela pessoa já cria uma barreira de comunicação que ela não vai nem te contar a verdade. E quantos profissionais que ele já não passou antes? Nutricionista, médico, que julgaram esse paciente? O paciente, ele já chega com medo. Com medo. Ele já chega, nossa, eu tô indo na Nutri, ela tem que achar que eu como bem. Sendo que, não, a gente sabe como você come. Então, assim, às vezes a gente mesmo, dependendo da nossa expressão, se a pessoa falou que ela toma 1,5 litro de Coca-Cola, você fez assim, ela não vai falar quantos pães ela come, que já ela travou come ali. Ela já trava, ela já fala, não vou nem contar mais. Se você for mais leve, nossa, eu também adoro Coca-Cola. É uma delícia geladinha, né? Exatamente. Então vamos lá, e o que mais você toma? Então tem que ter toda uma comunicação um pouquinho mais agradável. Aí no começo vai reduzindo, e depois essa pessoa vai deixando, e aí você vai tentando compreender e explicar, mas olha, a Coca-Cola talvez não seja tão interessante, vamos tentar um suco, a gente coloca uma água com gás, vê o que você acha, reduz quantidade, né? E aí vai explicando o motivo, porque se o paciente não souber motivo, ele não faz. Não vai aderir. E dar as mãos, né? Mostrar que a gente está ali para ajudar, não para apontar e julgar. Bom, Lê, então, para a gente finalizar, qual dica você dá para estudantes que estão na graduação e querem transformar essa oportunidade em uma experiência, uma oportunidade de ouro? Então, assim, é aproveitar, agarrar qualquer oportunidade que surgir e ir atrás. Porque, às vezes, as coisas não chegam de graça. Não chega alguém, oi, você quer um estágio? Não, vai atrás, se comunica, busca, se inspire em pessoas, né? Olhe profissionais que têm vontade de ser daquela forma, de compreender um pouco mais, buscar oportunidade, porque cada oportunidade é sempre bem-vinda. E se esforçar ao máximo pelo período que você vai estar ali. E para os Nutris também, que às vezes, entrando na questão do Nutri-CEO, né, que às vezes pensam que o mercado está saturado, não está? É necessário. É necessário o nutricionista na rede social, é necessário que o Nutri tente explicar da melhor forma possível para o paciente sobre a alimentação, porque por mais que a gente pense, às vezes a gente como profissional não quer entrar nesse mercado e olhar, já tem muito Nutri, só que aquelas pessoas da sua região, aquelas pessoas que moram próximos de você, na maioria das vezes elas nem seguem o nutricionista, e a gente acha que está saturado, e essas pessoas precisam de informação verdadeira sobre nutrição, não é ficar vendo o blogueiro falando que zerou carbo. E às vezes eles chegam com tantos mitos e é fundamental o nutricionista também nessa questão da rede social e quem está estudando agarrar o que aparecer. Resumindo, se tornar nutrição e entrar para a nutrição aplicada. Exatamente, é a melhor escolha, mais rápida e fácil e assertiva. Tudo já tá ali, entendeu? É verdade. Mastigado para vocês. Sim. Lê, então é isso. Muito obrigada por você trazer essa experiência pra gente, por você dar essas dicas. Tem muitos estudantes que acompanham a gente, né, que tenho certeza que vão se aproveitar. Então, muito obrigada por sua participação. Obrigada pela sua participação. Obrigada também. Lê, mas obrigada, parabéns pela sua trajetória. Você é uma pessoa, assim, excepcional. E obrigada por estar com a gente, porque a gente é mais... Juntas somos mais fortes, como eu sempre falo, né? E o nosso sucesso também a gente deve a você, o quanto que você nos ajuda a cada momento. Então, para sempre, queremos estar juntas aí, crescendo cada vez mais. E muito obrigada por tudo. Eu que agradeço mesmo, eu não tenho palavras. Só Deus sabe mesmo o quão grata eu sou por trabalhar com vocês. Vocês
sabem disso, porque eu mando muita mensagem mesmo. Então não é puxando o saco, realmente é quando é algo recíproco, né? É verdadeiro. É verdade, eu a acho gente que isso percebe. acontece de forma natural. A Lei mandou mensagem pra gente assim de manhã. Bom dia, maravilhosa! Eu falo, nossa, gente, ai, que delícia receber essa mensagem. Diva da minha vida. Gente, e é natural. É o que eu acho. Eu vejo vocês assim. Então, não é puxa saco. Realmente A gente sabe que é amor inspiração. mesmo, é recíproco. É Bom, incrível. então é isso, Obrigada, pessoal. gente. Estamos de volta com o Nutriceu Podcast toda quinta-feira, meio-dia, um episódio novo. Semana que vem tem mais. Um beijo e até a próxima.